Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia na minha vida, na sua vida. Hoje foi um dia bem difícil, irmãos, passei um dia de febre, o dia inteiro com febre. Tive um pequeno aborrecimento, presenciei uma cena que eu nunca tinha imaginado. Além de um aborrecimento, presenciei um espancamento de uma mãe por um filho, e eu achava que eu já tinha visto tudo na vida. E acreditem, eu já não estava muito bem pelo aborrecimento. E piorei depois daquela cena. E eu queria dizer a você, pai e mãe, que tem seu filho, que lhe respeita, independente de estar na igreja ou não. O bom era que ele estivesse na igreja. Mas independente dele estar ou não na igreja, se você tem um filho, uma filha que lhe respeita e que lhe honra, louve a Deus. Acho que foi uma das cenas mais difíceis que eu já vi na minha vida. E acreditem, não era uma mãe, uma mendiga, não era uma moradora de rua, era uma mãe de fato. Aquilo foi muito doloroso e mexeu tanto com o meu emocional, que hoje eu amanheci, eu já não estava bem, hoje eu amanheci com muita febre. Eu achei que eu nem ia conseguir chegar aqui. No final, se der tempo, eu vou convidar a irmã Nô para a gente orar. Pelas mães, pelos pais e pelos filhos. Nós não vamos falar sobre família hoje não. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho segundo João, no capítulo 8, nós vamos falar sobre libertos pela verdade e consequências que acompanham aqueles que são libertos pela verdade. João, capítulo 8, versículo 32, apenas um verso. E eu gostaria de convidar a igreja, você que não trouxe Bíblia, fique perto de alguém que trouxe Bíblia. Olhe sempre ao lado se tem alguém que está com dificuldade de encontrar o texto sagrado. Eu quero pedir também aos irmãos que os que encontrarem se coloquem de pé. Eu quero pedir ainda que durante a palavra não se disperse não. Tão pouco tempo, passa tão rápido esses momentos aqui, que você fique ligado na palavra do Senhor. Amém? João, não, o Evangelho de João. João, o quarto Evangelho. João 8, 32. Apenas esse verso. E diz assim o texto sagrado, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou contar no 3 e eu vou pedir que a igreja leia comigo. Só um verso. 1, 2, 3. E conhecereis. Amém? Convidar, pedir a irmã André, ore por mim, meu irmão, me apresenta ao Senhor. Amém? Me apresenta ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estendam a mão, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse privilégio, Pai, de estarmos hoje aqui na tua casa, Deus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor use poderosamente a tua filha, Senhor, através da ministração da tua palavra, Pai. Pai, que a tua graça seja sobre ela, que tudo que ela venha falar, Senhor, venha sido direcionado por ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, Senhor, e que possamos, Deus, sair daqui renovados pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, querido. Pode assentar, irmãos, por favor. Nós vamos falar daquele que é liberto pela verdade e as consequências que acompanham os que foram libertos pela verdade. E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas em todas as minhas pregações eu estou sempre falando sobre a volta do Rei, sobre a volta de Jesus, que é iminente.
que pode ser agora, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, mas que talvez o amanhã não aconteça. Então a igreja, nós que somos a igreja, a noiva, o corpo, né, nós necessitamos com urgência sermos e estarmos libertos pela verdade. Para alguns esse texto sagrado, 8:32, ele já virou uma frase de efeito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas precisamos viver de fato essa libertação através da verdade. Essa vida livre através da verdade. E vamos ver a definição de verdade. Verdade é o antônimo de mentira. Queria pedir à igreja que não se dispersasse. Vamos aproveitar esse tempo, amém? Tá certo? Em nome de Jesus. Verdade é o antônimo de mentira. A verdade, ela vai sempre se opor à inverdade, que também é sinônimo de mentira. A verdade tem uma função. Qual é a função da verdade? A verdade tem a função de quebrar as algemas da mentira e desmascarar tudo o que se diga mentira ou mentiroso. A verdade vai sempre revelar o que é de fato. Essa é a função de verdade. E o interessante, conforme está lá em 2 Coríntios 13:8, ninguém resiste à verdade. Olha o que diz esse verso. Não precisa abrir não, só ouça aí, a não ser que queira. 2 Coríntios 13:8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, ninguém resiste à verdade. Não adianta. Pode se ocultar, pode se mascarar, pode se levar por anos, mas um dia essa verdade chega a nós. Pode se esconder. E a verdade da qual nós estamos falando, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a verdade. Então ninguém pode resistir à verdade. E interessante que hoje, em dias de pós-modernidade do século XXI, travou-se uma guerra muito grande no mundo, nos 4 cantos da terra, entre vários homens, entre várias entidades. Travou-se uma guerra entre teólogos, entre cristãos de todas as denominações, todas as religiões que se dizem cristãs. Travou-se uma guerra entre os ateus, entre os filósofos, entre escritores, pregadores e estudiosos de modo geral, em busca de sua própria verdade. Se você conversar com um teólogo tal, ele vai ter a sua verdade. Se você conversar com um filósofo X, ele vai ter a sua verdade. Se conversar com um pregador que é PhD em teologia, ele vai ter a sua verdade. Cada um quer buscar a sua própria verdade, mas só há uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ninguém pode resistir a essa verdade. Ele morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai, e recebeu poder, e recebeu autoridade, e voltará, e todo olho verá, todo olho que o viu fisicamente, e todo olho que o viu subir pela fé, o verá descer, porque Ele é a verdade, e ninguém pode resistir a esta verdade. E só há essa verdade, é uma verdade absoluta, que está lá em João 14:6, e ele diz: eu sou o caminho. Ele estava dizendo, eu sou o único caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Ele estava dizendo, eu sou a única verdade. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, são lobos, mas eu sou a verdade plena, a real verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não se pode fugir disso. Infelizmente, em nome desta verdade, tem acontecido aí horrores. Muitos homens se promovendo em cima da verdade que é Jesus Cristo. Nós temos hoje denominação para tudo que é gosto, temos homens aí que se sentem os próprios cristos, hoje é muito comum nessa igreja que já está esperando Jesus voltar, a prática da simonia, a prática da venda de indulgências, do mesmo jeito como acontecia na igreja do século XV ao século XVIII, ainda acontece hoje a venda de simonia, né? Muita gente vendendo coisas aí sagradas, para se promover, homens vendendo sangue, camisas assim assado, para se promover, para dizer que tem poder em nome da verdade. Homens continuam
alguns pregando um Deus irado, que Deus é só fogo consumidor. Outros pregam que Deus é um Deus muito bonzinho, que releva tudo, que para Ele tudo está natural. Então, cada um em busca da sua própria verdade. Mas nós vamos ver algumas consequências dos que são libertos por essa verdade. Muitos até se condenando em nome da verdade, infelizmente, porque são os últimos dias da igreja. O Senhor Jesus nos advertiu, Ele nos preveniu que nós veríamos essas coisas nos últimos dias, os últimos dias que precederiam a vinda de Jesus. Então, eu e você, que somos lavados, remidos, redimidos, justificados, que pregamos a verdade, que anunciamos as boas novas de salvação, que dizemos que temos um Cristo que morreu numa cruz, dando a sua vida em favor da nossa, assumindo as nossas culpas, assumindo a condenação que era proposta para mim e para você. Nós que pregamos essa verdade, precisamos estar libertos, e isso vai muito além de um culto de libertação, isso vai muito além de um culto de cura interior, e isto vai... Obrigada, irmã. Isto é uma consciência de todo aquele que nasceu de novo. Ele precisa entender que agora não há mais algemas, que o sangue de Jesus o libertou e que uma nova vida lhe foi proposta. Vamos conhecer a verdade e o que ela produz na vida daqueles que a conhecem de fato, libertos pela verdade. Esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele faz parte do discurso de Jesus, quando ele falava da sua missão, quando ele defendia a sua missão e a sua autoridade. Nesse discurso do capítulo 8, Jesus já estava alertando os seus discípulos e todos os seus interlocutores. Toda a multidão que o ouvia, Jesus já advertia aquele povo acerca da verdade. Ele já falava dos sintomas de alguém que é liberto. Ele já falava que a igreja que agora conheceu a verdade não pode mais andar nas velhas práticas e tem que trazer em seu corpo, no seu caráter físico, essa verdade. E eu queria pedir que você não fechasse sua Bíblia e pousasse seus olhos comigo ainda no capítulo 8 de João. Olha como ele fala do 12 ao 18, no capítulo 8. Quando ele defende a sua autoridade, quando ele fala da sua missão e quando ele anuncia a verdade. 8 de João, verso 12 ao 18. Diz assim, 12 ao 18. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não digo só por mim, eu digo também pelo meu Pai que me enviou. E se na lei de vocês, judeus, fariseus, saduceus, se o testemunho de duas pessoas vale como verdade, então a minha palavra e o Pai, e a palavra do Pai testificam de que eu sou a verdade. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela multidão, para os seus discípulos, para aqueles que ouviam esse seu discurso? Ele estava dizendo: eu sou a verdade, eu sou o verbo encarnado,
Eu sou a profecia cumprida, a profecia que tantos profetas anunciaram. Eu cheguei, eu sou essa profecia cumprida agora. E vocês devem conhecer a mim, e vocês devem beber de mim, e vocês devem se achegar a mim, e vocês devem se alimentar de mim, porque eu sou a verdade. E quando vocês beberem de mim, e quando vocês conhecerem de mim, e quando vocês se alimentarem de mim, vocês serão libertos, não somente da condenação do inferno, mas vocês serão libertos de sofismas, vocês serão libertos de julgo, vocês serão libertos da mentira, vocês serão libertos do engano, vocês serão libertos da vida dúbia, vocês serão libertos da dupla personalidade em todas as áreas, de tudo aquilo que eu vim para vos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo isso para aquela multidão. Ele estava dizendo: vocês serão livres também do ódio, vocês serão livres do engano, vocês serão livres da inveja, vocês serão livres de tudo aquilo que se opõe à verdade. Eu sou a verdade, bebam de mim, se alimentem de mim. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela multidão. Se acheguem, conheçam de mim. Agora vocês querem falar de mim. Parafraseando a fala do mestre, é como se ele estivesse dizendo isso para os fariseus que o cercavam naquele momento. Vocês estão falando de alguém que vocês não conhecem, para que vocês falem de mim e tenham autoridade e propriedade. Me conheçam a mim como o Pai me conhece, porque eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me enviou, eu sei qual a minha missão e eu sei qual a necessidade de vocês de mim. Então, conheçam a mim e vocês serão libertos, não somente das trevas, do pecado e da morte eterna, mas vocês serão libertos de tudo aquilo que pode fazer separação na verdade. Antes de continuar, ainda estou aqui na elucidação, eu queria lhe dizer, eu queria lhe fazer um convite para você voltar aí no seu cantinho a uma retrospectiva bem rápida de como você pensava antes de Cristo. Antes de nós conhecermos a verdade que liberta. Eu acredito que muitos agiam assim aqui. Tinha gente que se levantava somente com o pé direito, que era para não dar azar. Tinha gente que tinha que se benzer toda hora que ia sair. Tinha gente que tinha medo de passar por debaixo de escada, porque dava azar. Tinha gente que tinha medo de passar por gato preto. Tinha gente que quando dava sexta-feira 13, misericórdia, nem saía mais dentro de casa. Tinha gente que consultava horóscopo. Tinha pessoa para tudo que era gosto, porque nós estávamos enjaulados, algemados pelo engano, pela mentira. Aí quando nós conhecemos a verdade que liberta, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós vimos que agora praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque sobre a nossa casa está a bênção do Senhor e seta nenhuma nos atingirá. Nós entendemos que 1000 poderão cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E ainda que nós sejamos atingidos, ainda que eu ou você venha cair, não ficaremos prostrados, porque nós temos o braço forte ao nosso favor. Nós temos o Senhor dos senhores, que morreu, mas que ressuscitou e que está disposto a nos levantar. Quantas vezes o nosso coração esteja disposto a ser reerguido por essa palavra, por esse braço, pelo Verbo encarnado, por Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é intercessor entre o homem e Deus. Ele sim é ponte, ele sim é elo, ele sim é palavra, ele sim é pão, ele sim é água, ele sim é alimento, ele sim é vida. E se você conhece, não tema mais nada. Porque se você conhece a verdade, deixa eu lhe dizer o que você tem ao seu favor. Você tem um Pai perfeito, você tem um Deus Salvador, você tem um galardoador e você tem um advogado fiel junto a você. Então descanse. Você tem um Deus fiel. Amém? Então você foi liberto. Se você conheceu a verdade, se você se achega a essa verdade agora, antes de a gente passar para os pontos, é preciso que a gente conheça, mas que a gente seja íntimo dessa verdade. Eu não sei se vocês já observaram,
Nós temos muitos conhecidos, mas nós só nos tornamos amigos quando nós nos aproximamos e passamos a comungar com aquela pessoa. Quando nós conhecemos muito da vida daquela pessoa. Quando nós nos tornamos íntimos, quando vamos à casa dela, quando fazemos as alimentações com ela, tomamos as refeições com ela. Quando a gente tem um diálogo, não há mais barreiras entre nós, a gente pode conversar de tudo. Isso é intimidade. Então, não basta conhecer, nós precisamos praticar, nós precisamos nos achegar, nós precisamos nos fazer íntimos dessa verdade, né? Infelizmente, o mundo padece, tantas seitas estão sendo levantadas, e tantas heresias estão sendo criadas, e tantas igrejas estão sendo divididas, e há tão poucas ovelhas para tantos pastores, porque, eu não estou falando dos pastores em si, mas muitas vezes dentro da igreja, há mais pastor do que ovelha. Estou falando da igreja de Cristo nos 4 cantos da terra, porque nós conhecemos a verdade de forma superficial. Nós conhecemos apenas de dizer, olha, eu tenho a verdade, eu sou crente, eu tenho a Bíblia, olha, está repreendido, olha, não venha não, olha, vá de reto, olha, eu repreendo, olha, eu anulo, eu decreto. Tem gente que até bate o pezinho para decretar, mas não conhece de fato a verdade. Por isso que muitos ainda estão algemados pelo engano e pelas mentiras, porque conhecem a verdade apenas de conhecer, de ver, mas não se aprofundou em ter intimidade com essa palavra. Então, a primeira consequência de alguém que foi liberto pela verdade, a primeira coisa que acontece a alguém que foi liberto pela verdade é que essa pessoa é desafiada a deixar o engano. Eu queria pedir que você participasse comigo Eu vou pedir, irmãos, eu ainda estou meio febril, eu vou pedir, Beto, me ajuda na leitura, pode me ajudar? Pode? Pega aqui, meu filho, um microfone, por favor, e me ajude nos textos. Ô, irmãos, é porque eu estou mesmo com febre, eu estou... Está meio estreito, assim, ele lê e já me ajuda e eu só termino aqui a palavra, tá certo? Vou pedir ele para abrir já em Marcos 10, 17 a 22. Cadê o outro? Já está com você o microfone? Pode sentar, meu filho, aqui, por favor. A igreja já pode abrir Marcos 10, 17 ao 22. Pode ler, por favor. E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Obrigada. O que gerava afronta de Jesus para os fariseus e para aqueles que o viam, era que Jesus falava a verdade. E um dia esse rapaz chega para Jesus e diz: Bom mestre, olha, me diga o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, porque eu tenho sido assim, assim. Jesus disse: Então guarda os mandamentos. Não, mas eu já guardo. Aí Jesus conhecia o coração daquele rapaz. E Jesus diz: Então vá e venda tudo pegue tudo que você tem e distribua entre os pobres. E o versículo 22 diz que aquele jovem saiu dali contristado, com o coração entristecido. Jesus não estava condenando a riqueza daquele jovem. Jesus estava analisando, sondando o coração dele, vendo que o coração dele estava mais preso, mais apegado ao que ele tinha do que o que ele desejava. Ele queria a salvação, porém, ele saber, como ele tinha muitas propriedades, muitos bens, saber que
tinha que se desfazer daquilo tudo e dar para os pobres, era muito doloroso. E onde nós colocarmos o nosso coração, aquilo onde nós colocamos o nosso coração é o nosso Deus, é o nosso tesouro. E ele achava que ele podia fazer boas obras ou outras coisas, cumprindo os mandamentos para ir para o céu. E Jesus não queria nada, porque Jesus sabia, quando interagia com ele, que a salvação é pela graça, através da fé. Mas Deus queria ver a intenção do coração daquele rapaz. E ele estava tão apegado às coisas materiais, ele colocava tanta sua segurança no que ele tinha, que ele saiu dali com o coração entristecido. Então Jesus sempre falou a verdade nos confronta. Acredite, algumas vezes nós nos ferimos com pessoas e nós nos entristecemos com pessoas, porque nós estamos acostumados a ouvir a verdade depois que passa por 3 pessoas. A gente diz a verdade. Eu preciso dizer uma verdade sobre o irmão Guilherme. Aí primeiro, antes de dizer a ele, eu conto para 3 pessoas. Aí a primeira, a segunda ou a terceira é quem vai contar a ele. Aí a gente acostuma, mas se eu chegar diretamente e dizer para ele, eu vou me queimar, o irmão vai ficar muito chateado comigo. Jesus não era assim. Jesus dizia o que a quem de direito. Porque a verdade, ela se opõe à mentira. Sabe, irmãos? Cada vez que a gente passa uma história do nosso jeito para alguém, a gente incorre no erro da inverdade. Faça o teste da peneira. Penere. Veja se o que você ouviu tem verdade de fato para poder passar à frente. Cuidado, queridos, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva, nós somos o corpo, nós estamos nos preparando para ir morar com Jesus nos céus. Eu e você achamos que não, mas os que estão lá no mundo, que ainda não foram libertos pela verdade, eles estão nos medindo. Eles estão nos pesando, eles estão nos avaliando, eles estão nos julgando para saber se de fato nós somos a luz que alumia, que ilumina. Eles estão olhando de fato se nós somos o sal que salga. Eles estão olhando se de fato nós somos aqueles que estão transmitindo a palavra do Senhor e vivendo, porque transmitir é fácil. A coisa mais fácil é a gente preparar um sermão e pregar. Mas viver, praticar essa verdade, praticar essa novidade que nós temos agora, que fomos chamados para fora. Isso é ser liberto pela palavra. Ser chamado para fora de onde, pastora? Ser chamado para fora do engano, para fora do mundo, para fora da mentira, para fora do pecado, para fora de tudo aquilo que se opõe entre eu, a santidade e Deus. Tudo o que nos separa de Deus é anátema, está fora da verdade. Então, precisamos atentar para isso. Jesus mostrou àquele jovem que salvação não dependia de uma vida religiosa exemplar. Salvação não depende disso, mas da convicção de que Cristo tem poder para salvar e de que eu quero me submeter a essa verdade que liberta. Se eu quero, se eu estou disposto a me submeter, Ele já fez a parte dele morrendo na cruz. E não basta só crer, temos que crer e que praticar. Porque crer, até o diabo crê. Quando ele chegou diante daquele rapaz endemoniado, que estava possesso por uma legião, ele disse: que tu queres de mim, ó filho do Deus Altíssimo? Ele sabia que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. O diabo crê. Nós precisamos imitar Cristo, nós precisamos viver essa verdade que liberta, nós precisamos passar essa verdade. As pessoas que estão no mundo precisam ser atraídas pela verdade que está em mim, e se a verdade que está em mim é Cristo, eu vou ser como a colmeia para a abelha. Ela voa, mas sempre vai voltar para o seu lugar de origem. Eu e você somos a igreja, somos o corpo. Um casamento, daqui a pouco, no último ponto, vocês vão ver que grande casamento nos espera no dia do Senhor. Jesus estava dizendo para aquele jovem que ele não devia colocar a sua segurança nos bens que ele tinha, mas no Senhor. Em quem nós estamos colocando a nossa segurança, a nossa confiança?
em quem nós temos nos refugiado, em quem nós estamos crendo para alcançar os nossos alvos, a quem nós estamos nos achegando para que o milagre aconteça. Jesus estava dizendo para aquele jovem: meu filho, você está pondo o seu coração no tesouro errado. Você está colocando o seu coração e bebendo na fonte errada. Beba de mim, meu filho. Beba de mim, ô igreja. Se eu e você nos alimentarmos mais do Senhor, bebermos mais do Senhor, nos achegarmos mais ao Senhor, nós vamos ser libertos de tanta coisinha minúscula. Não vai sobrar tempo para coisas pequenas, não vai sobrar tempo para dor, não vai sobrar tempo para ódio, não vai sobrar tempo para mágoa, não vai sobrar tempo para rancor, porque o nosso coração, ele vai estar cheio. A casinha, que é o nosso coração, a casinha do Espírito Santo, vai estar cheia da presença viva do Deus vivo. E em todo o tempo da nossa boca sairão palavras de júbilo. Choraremos, mas choraremos convictos. O irmão vai nos cumprimentar e vai dizer: e aí, está tudo bem, pastora? Está tudo bem, irmão? Está tudo bem, líder? Ainda que tudo esteja sangrando, a nossa boca vai se abrir e vai dizer: está tudo bem. Porque os nossos olhos não estão firmados nas coisas que são passageiras, nessas coisas aqui que perecem, mas os nossos olhos estarão firmados, estão fitos, estarão convictos naquele que preparou para nós grandes coisas e que já são nossas, por direito e por herança, porque o Senhor conquistou na cruz para mim e para você. Amém, queridos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem liberto pela verdade é um homem cheio de esperança. Um homem liberto, quando eu digo homem, eu estou generalizando a humanidade. Um homem liberto pela verdade é um homem que sonha, é um homem que tem projetos, é um homem que tem planos, é um homem que tem firmeza, é um homem que tem esperança, que sabe que ainda que as coisas hoje, a situação esteja adversa, mas ele sabe que o seu Redentor vive. Igreja, o seu Redentor vive. Alimente-se da verdade, beba da verdade, coma da verdade, invoque a verdade, aproxime-se da verdade, deixe a verdade fazer o seu papel na sua vida e o Senhor completará tão grande obra que nós esperamos. Daqui a pouco a gente fala no último ponto. Segunda coisa que acontece com alguém que foi liberto pela verdade é que a verdade serve para essa pessoa como amparo. Olhe, aonde você for e o que você fizer, pedi já para Beto abrir em 2 Coríntios 13, 5, 8. Ainda que você passe por alguma situação difícil, constrangedora, dolorosa, de vexame, se você estiver na verdade, se você estiver em Cristo e se as palavras de Cristo estiverem em você, você vá aonde for, sofra o que for, a verdade vai se pronunciar como verdade na sua vida e ela vai lhe amparar. Jesus é amparo, Jesus é porto seguro, Ele é refúgio. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 a 8. Por favor, meu irmão, pode ler. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada pode contra a verdade. Interessante que essa era a segunda carta, esse texto que nós acabamos de ler agora, no capítulo 13, 2 Coríntios 13, 5 a 8, é a segunda carta, a segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto.
O apóstolo Paulo tinha fundado aquela igreja, mas ele fundava a igreja e ele já ia para outro lugar, anunciar o evangelho noutra cidade, abrir outra igreja, deixava já alguém responsável por aquela igreja e já ia para outro lugar. E ele sempre interagia com pessoas daquela cidade, e possivelmente pessoas tivessem escrito para o apóstolo Paulo, segundo o teor das duas cartas, tanto da primeira quanto da segunda carta aos Coríntios. O teor dessa carta nos mostra, dá essa impressão bem nítida, de que o apóstolo Paulo recebia informações negativas a respeito da igreja em Corinto. É tanto que ele escreve uma primeira epístola repreendendo, inclusive aquele texto da ceia que a gente lê, é muito bonito quando a gente vai ministrar a ceia, e de forma muito lúdica a gente diz então, né, e o Senhor disse, examine-se pois o homem. A gente nem entende o teor, a verdade da primeira carta aos Coríntios. Ele está dizendo, sabe o que, irmãos? Da seriedade que é tomar a ceia do Senhor. Porque havia agora na igreja de Corinto dissensão, havia na igreja de Corinto divisão, havia mistura de santidade com profano dentro da igreja. Então ele escreve a primeira carta à igreja de Corinto, e agora ele escreve essa segunda. Possivelmente, nessa segunda carta, nesse capítulo 13, do verso 5 ao 8, ele tenha recebido mais informações da igreja de Corinto, e ele talvez até tivesse ouvido dizer que havia agora contenda, havia agora problema dentro da igreja de Corinto. E ele alerta aquele povo a praticar a santidade e a não tomarem, não abrirem a sua boca de forma dolosa, mas se manterem firmes na verdade. E dizia, olha, era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, se está tudo bem com vocês, se vocês estão em verdade, se vocês estão em santidade, então não se preocupem, porque a qualquer momento a verdade, ela se levanta, porque nada pode contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ele estava dizendo àquele povo, descansem, não comece assim a misturar as coisas, descansem, sirvam, praticar a santidade, a vida cristã. Ele diz assim no capítulo, na parte A do versículo 5, ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente vós estáis na fé. Uma coisa é eu dizer que sou crente, e outra coisa é eu dar testemunho de que sou crente. Irmãos, como eu disse logo no início da palavra, crente até o diabo é, porque ele afirma que Jesus Cristo é o Senhor, ele sabe. Lembram do texto que eu citei? Ó Filho do Deus Altíssimo, que queres tu conosco? A legião diz para Jesus, ele sabia. Então, nós precisamos praticar, testemunhar daquilo que nós afirmamos que somos. E aí as pessoas vão dizer, verdadeiramente, ele conheceu a verdade, ela conheceu a verdade, e foi liberta pela verdade, e foi liberto pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós estamos livres. O terceiro ponto vai mostrar isso agora. Nós estamos livres pelo sangue que verteu na cruz. Sabe o que era que o apóstolo Paulo queria dizer na íntegra com essa fala no capítulo 13, na parte A do versículo 5, quando ele diz, examinai-vos a vós mesmos e realmente vede se vós estáis na fé. Sabe o que era que ele estava dizendo? Meus irmãos, em nome de Jesus já tinha morrido e Paulo, o apóstolo, já tinha sofrido a regeneração, a transformação, já tinha recebido o apostolado da parte de Deus. Não foi qualquer homem que impôs a mão no apóstolo Paulo, que transformou ele de Saulo para Paulo por causa de qualquer coisa, não. Foi o Deus vivo. O apostolado do homem Paulo, que antes era Saulo de Tarso, vinha diretamente de Deus, era a direção do Deus dos céus. E ele estava dizendo, minha gente, eu não entendo por que vocês estão se embaraçando com tanta besteira, com tanta coisa pequena, com tanta mesquinhez. Se vocês realmente estão na fé e verem que vocês estão na fé, examinem-se e descansem. Sabe o que era que ele estava dizendo? Deixem de se preocupar com coisas que ferem a santidade de Deus. Era como se ele estivesse dizendo, se vocês realmente estiverem na fé, vocês não vão mais se preocupar com fofoca, com calúnia, com mexerico, com a vida de ninguém, com quem subiu, com quem desceu, com quem caiu, com quem levantou, com quem nasceu, com quem morreu. Vocês vão agora se importar com a verdade que libertou vocês
essa verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré, leão da tribo de Judá, a rocha viva, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, o Emanuel, o Messias, o Deus conosco, aquele que morreu, aquele que foi à cruz, que passou por um estado de humilhação, mas que foi exaltado pelo Pai, e por ter ido à morte de cruz, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que de fato ele é o Senhor. Esse ensino continua hoje para mim e para você. Isso é estudo bíblico, isto é doutrina. Nós precisamos estar preocupados em praticar a verdade. Aquilo que nós aprendemos com a palavra. Esqueçam os atravessadores. Esqueçam os que têm uma outra verdade, só há uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta está na vida do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. Se você foi liberto, não adianta, não haverá mais prisão para você. Não haverá mais ameaça, não se intimide mais com nada. Se Jesus te libertou, meu irmão, minha irmã, você verdadeiramente é livre. Amém? A terceira consequência que acontece, aquele que foi liberto pela verdade, é que aquele que foi liberto pela verdade foi restaurado física e espiritualmente. Quando eu digo físico, eu não digo o corpo perfeito, eu digo o caráter do homem agora, o caráter moral. 2 Coríntios 5:17 diz isso. Irmãos, está um pouquinho difícil, eu estou ofegante, porque a febre, eu tomei um paracetamol, e é febre, mas a gente termina esse estudo e os irmãos só saem daqui, em nome de Jesus. Quando a gente terminar o estudo, a gente não solta o anjo, amém, queridos? A gente não solta o anjo. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vamos lá, vamos esmiuçar esse versículo 17 do capítulo 5. Nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sabe qual é? Vamos esmiuçar esse nova criatura é? Quer dizer que o seu passado agora não importa. Sabe o que é que o profeta Miqueias diz no capítulo 7, no versículo 19? Ele diz que o Senhor pegou os nossos pecados do passado e lançou nas profundezas do mar, que nós, quando não conhecemos o texto na íntegra, temos o hábito de dizer que ele lançou no mar do esquecimento. Mas o texto original diz, e lançou nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Então, o que aconteceu com essa nova criatura é que os seus pecados do passado, o homem ruim do pecado, o homem perverso do pecado, do passado, ele foi restaurado em Cristo. O homem do passado, Deus, não é como homem, não é como ser humano que fica pescando no mar, nas profundezas do mar, um mar de esquecimento. Ele perdoou e ele lançou. Quem está em Cristo é nova criatura. Não importa o seu passado. Para quem está em Cristo e foi liberto pela verdade, não existe passado. Só existe presente e futuro. O seu presente é Cristo e o seu futuro é Cristo. Não há mais passado. Tudo se fez novo. Ele diz que as coisas passaram. Sabe o que é que esse texto diz, Isaías? Abre Isaías 53, meu irmão, por favor. 5 e 6. Ele diz que as coisas velhas passaram. Vamos ouvir esse texto e depois eu quero falar sobre esse texto, sobre essas coisas velhas que passaram. Isaías 53, versos 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que é que esse texto está dizendo, meus irmãos? Que Jesus assumiu na cruz o nosso passado de pecado. Jesus assumiu na cruz o nosso pecado de lodo. Jesus assumiu na cruz o nosso pecado de trevas. Jesus levou sobre si, Ele assumiu todas as nossas transgressões ali na cruz. As coisas passaram, tudo se fez novo. Sabe por quê? Tudo se fez novo porque Jesus enxerga corações e sabe de fato quem nos tornamos. Depois do encontro que nós sofremos com Ele, a verdade que liberta. Jesus sabe como é que está o seu coração. Ainda que algumas vezes você até pise na bola, ainda que algumas vezes você até erre o alvo, Jesus conhece o seu coração, Ele sabe do seu desejo de acertar, mas Ele também conhece as nossas limitações, sabe da nossa estrutura e sabe que essa estrutura veio do pó e voltará ao pó. Ele sabe quem somos, Ele enxerga o nosso coração, tudo se fez novo, pecados foram perdoados, Jesus perdoou, há uma história nova para mim e para você. O capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas e o versículo 48 ao 50 mostram uma mulher pecadora diante de Jesus, sem palavra nenhuma. Ela se achega a Ele, derrama o seu coração sem palavras e Jesus dá a ela tudo o que ela precisava: salvação, perdão dos pecados, paz e fé. Jesus sabe quando nós nos achegamos a Ele. E Ele já pagou o preço pelas nossas transgressões. Por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele sabe para onde o ímpio vai. Mas o salmista diz que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos, porque Ele sabe que cada santo que parte daqui vai compor o coral celestial e vai para lá, para o lugar que Jesus conquistou na cruz para Ele. E em último lugar, quando nós somos libertos pela verdade, nós recebemos a recompensa proporcionada pela verdade. Apocalipse 21, 3 a 5. Eu queria pedir que toda a igreja, é o último ponto, depois eu vou convidar o pastor Jorge, e a gente vai fazer aquela oração que eu tinha. Se eu me esquecer, os irmãos me lembrem, por favor. Apocalipse, capítulo 21, verso 3 a 5. Abra sua Bíblia e olhe qual a recompensa que aquele que foi liberto pela verdade vai receber. Ei, irmão, só um minuto, olha aqui um minuto, por favor, igreja. O seu coração não tem que estar na irmã que lhe decepcionou, no irmão que lhe feriu, naquele que não lhe cumprimentou. O seu e o meu coração devem estar postos e firmados na recompensa que nos espera no porvir, no que Jesus preparou para mim e para você. Pode ler, meu irmão, por favor. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Então, a recompensa daqueles que foram libertos pela verdade. O capítulo 21, no feche, o versículo 2 do capítulo 21 diz que o casamento será consumado. Nós somos a noiva, nós somos o corpo, nós somos a igreja. E quando Jesus voltar, o casamento será consumado, por causa da verdade que nos libertou. Ele nos libertou e o casamento será consumado. Irmãos, aquele dia quando Jesus voltar,
Se todo crente soubesse o que é o livro do Apocalipse, a revelação, todo crente leria, não teria medo. Infelizmente, uma gama de crente tem medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse foi escrito para o meu consolo, para o seu consolo, para nos dar mais esperança, mais ímpeto para seguirmos à frente. Esse é um livro que nos consola. Esse livro só vai assustar os que praticam a iniquidade, mas nós que somos a igreja do Senhor, que nos chamamos pelo nome do Senhor, devemos ler para nos confortar e para saber o que nos aguarda no porvir. E o versículo 2 do capítulo 21 diz que o casamento será consolidado. Nós habitaremos lá, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. O versículo 3 diz que habitaremos em segurança com Deus. Agora não haverá mais separação, não haverá mais, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nesse dia, quando chegarmos na nossa pátria, na Canaã celestial. Ei, irmãos, a nossa pátria não é este lugar. Esse não é nosso lugar de descanso, aqui não é a nossa morada, aqui é um lugar de passagem. Por isso tanto sofrimento, por isso tanta dor, por isso tanta aflição, por isso tanta dúvida, por isso tanta contenda, porque nós estamos aqui como forasteiros. A nossa pátria está na Canaã celestial, e somente no casamento, quando o noivo voltar, nós estaremos ali com o casamento realizado, consolidado. Alegre seu coração. O versículo 4, na parte A, diz que nós seremos consolados de todas as aflições. Já não haverá mais choro, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor. Seremos consolados, supridos em todas as nossas necessidades. Ainda no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 21, na parte B, diz que nós não teremos mais a ameaça e nem o medo da morte, porque a morte já não mais existirá. E ali a gente não vai ter mais medo das doenças, dos males, porque não haverá mais morte. Nós estaremos do lado daquele que era, daquele que é, e que nesse período já nos terá levado para o louvor da sua glória. Diz ainda o versículo 5 do capítulo 21, que nesse dia nós ouviremos da boca do próprio Deus o cumprimento da promessa. E o versículo 5 diz assim, o versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Mas só vai beber dessa água, só vai se alimentar dessa fonte os que foram libertos pela verdade. Os que se alimentam da verdade, os que buscam na verdade, os que têm prazer nessa verdade. Então, a esperança, uma recompensa que nos aguarda. Nós somos libertos, não se prenda mais a julgo, não vá mais em busca de desigualdade de julgo. O adversário não está no mesmo páreo de Deus. Jesus venceu, Ele venceu para sempre, tetelestai, está consumado. Ele é o vencedor, a verdade nos libertou, a cruz nos resgatou, a cruz nos comprou, o preço de Jesus nos lavou e agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Bebamos dessa fonte de água, dessa fonte de água que jorra para a vida eterna. Bebamos. E eu quero concluir essa palavra lendo um texto não muito longo, do mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 3. Ele mostra como é que deve ser a prática dos que foram libertos pela verdade. Quero concluir fazendo essa leitura em Colossenses 3. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos. Colossenses 3, agradecer muito a Beto pela cooperação, muito obrigada, meu irmão. E diz assim, do verso 12 ao 17 de Colossenses 3, ele diz, do 12 ao 17, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, nosso Pai. Essa é a prática que deve ser executada, realizada por todo aquele que foi liberto pela verdade. A recompensa, vivamos essa verdade. Não nos embaracemos mais com nada. Não há mais tempo para embaraço. Não há mais tempo para tropeçarmos em alguma coisa. Há um futuro que nos espera e habitaremos com Ele em segurança. Amém, querido?